Fala, nenes e nenê. Oi, bom dia, como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que esteja bem, aqui tá tudo chique-lique. E começamos mais um diário de roça, mais um dia a dia aqui no sítio. No vídeo de hoje o assunto principal vai ser uma troca de ideias sobre cobertura de solo, que tipo de material dá para estar utilizando. Mas, como vocês sabem, para além disso, a gente vai mostrando algumas coisinhas do nosso dia a dia também. Bora lá! Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! E a maior alegria está sendo isso aqui, olha. Essa colheitinha dos maracujá. Isso aqui era só que estava no chão, só do chão, de um pé que está ali na agrofloresta. Mas olha, tão bonito. Inclusive a ideia é fazer polpa com esses maracujás, separar em porções e congelar para na época do verão, né, tá fazendo suco. Se você também tiver alguma ideia do que dá para estar fazendo com maracujá, manda aqui para nós nos comentários. Pensei em geleia, mas depois eu pensei, nunca vi geleia de maracujá, não sei. E aqui tá a nossa hortinha. E ela basicamente tem se tornado um grande experimento, um laboratório de cobertura de solo, de matéria orgânica. Usamos várias técnicas aqui. Logo a gente vai mostrar tudo que a gente já fez e os resultados são incríveis. Cobrir solo é assim o mais básico quando a gente fala em uma agricultura mais regenerativa, mais natural e mais autônoma e sustentável também. E apesar do trabalhinho que dá cobrir solo, ainda mais quando essa prática não faz parte da nossa cultura, do nosso jeito de cultivar a terra, é muito necessário. Primeiro porque se a gente for pensar, imagino, né, que todo mundo queira um alimento completo, um alimento vitaminado, né? Eu pelo menos busco isso e não quero alimento isopor, sabe? Vazio, que não tem gosto, xoxo. E falando em alimento completo, esse canteiro aqui é um baita exemplo. Tá muito bonito, complexo assim, com variedades, com diversidade e matéria orgânica, né, ó. Tirar um pouco aqui para vocês verem. Aqui no caso, grama mesmo, do quintal. E quando a gente pensa nos principais benefícios de manter o solo coberto, primeiro, mantém umidade no solo. Segundo, conseguimos introduzir mais nutrientes para as plantas. Terceiro, melhora na estruturação também do solo, ou seja, menos erosão, menos compactação. E quarto, também dá para estar aposentando a enxada, ou assim, não aposentando, mas usando muito menos, porque com matéria orgânica, essas plantas espontâneas, o que o povo chama de mato, acaba não vindo, ou quando vem é muito pouco, é bem tranquilo, dá para estar tirando na mão. E em relação a esse segundo benefício, tem um bicho aqui. E uma coisa importante de ressaltar sobre o segundo benefício que eu citei, que é esse aumento na disponibilidade de nutrientes, e é fundamental a gente trazer aqui, ressaltar a importância de manter o solo coberto, porque essa cobertura mantém a vida no solo. O solo é um organismo que mantém muita vida, e essa vida que faz a conversão dessa matéria orgânica em nutrientes, para que as plantas puxem esse nutriente e saiam muito mais completas, né? E dentro dessa vida nós temos fungos, bactérias, minhocas, tem muita coisa fazendo esse trabalho, e graças a esses organismos, micro-organismos, que tudo é possível. Sem eles não existiria vida de jeito nenhum. Imagina, se não tivesse esses seres que fazem a decomposição da matéria, o que seria esse planeta depois de tantos milhões de anos? Eles são necessários, precisamos cuidar deles. Cuidando deles, cuidamos de nós, porque temos alimentos completos. Olha o Nene aqui. Bom dia. Bom dia. O que tá rolando? Eu tava vendo aqui as mudinhas que temos para plantar. Tem manga, abacate lá que o frio parece que já tá dando ar de que não vai vir forte mais. Dá pra pensar em pôr
pra terra também, aquelas mudas, são mudas maiores. Tem cebolinha, resto de muda de cebola para plantar. Aqui erva baleeira, a gente conseguiu fazer, vamos ver, 3, 8, 12, 18. 16, 17 mudas. Mas muitas delas não pegaram, acho que foi uma conta que o Gu fez, 27% que só das estacas que a gente colocou que pegou. E daí até o pessoal que já faz mudas deu a dica pra gente de deixar menos a parte da estaca pra fora da terra. Dá pra ver aqui a diferença, só que secou. Dá uma marca, a parte preta é onde acabou secando e desidratando. Então se a gente enterra mais do que tem pra fora, a parte que está enterrada mantém umidade e ela brota nesse olhinho, deixar um olhinho, né, fora, e para fazer essa brotação. Se alguém souber de um jeito especial aí também de fazer muda, alguma técnica diferente, deixa aí nos comentários para a gente estar trocando conhecimento. Tem o alecrim também, ficou lindinho também, ó. Tamo de volta. Tá chique a horta, hein? Não, só alegria, né? Esse clima abençoado. A gente já falou outro vídeo, né? Era só pra estar maior as plantas, mas assim de cobertura tá dentro do que a gente sempre tava querendo fazer. Tá bem legal. E até falando da cobertura, seguindo o que o Gu já tava trazendo, né? Então vamos falar um pouquinho das experiências que a gente vem tendo aí com as diversas fontes de matéria para cobrir o solo. Então quais são os tipos de cobertura que a gente usa? Corte de grama, folhas de varrição, podas de galhos de árvore, e aí depois começa a entrar coisas mais grosseiras como galhos, troncos, que às vezes já precisa motosserra para picar. Tudo isso serve para cobrir os canteiros. Material triturado? Material triturado, esse também é um deles, só que daí já exige um pouco mais de trabalho e de investimento, porque tem que ter a máquina para fazer. Ó, essa parte aqui a gente cobriu com grama. A grama ela é um material molinho que é bom de trabalhar perto das mudas, lugar que a gente tem ou sementes plantadas que é mais sensível, né? Não pode ficar aquela cobertura grosseira que às vezes cobre a sementinha germinando ou a mudinha que é pequena. Só que também ela tem um probleminha que ela, por ser molinha, ela se degrada muito rápido. Então nesse exemplo aqui não é só grama, a gente também usou troncos nas entrelinhas. Então ó, nas duas linhas aqui a gente cobre com grama mais na parte no entorno das mudas, e no meio fica meio que permanente. Às vezes leva 2, 3 anos para apodrecer esses troncos, porque com os troncos a gente tem uma estabilidade melhor na cobertura e não precisa ficar repondo a grama ou folhas com muita frequência. Ó, naquele de lá, aqui tem então folhas de varrição, já não tem nada de corte de grama. É interessante ver a diferença da cobertura. Parece que folhas de árvores dá a impressão que proporciona uma cobertura mais nutritiva, que depois que ela se decompõe, não sei se é impressão minha, né? Se alguém tem às vezes alguma noção, comenta aí, mas parece que as folhas de árvores formam uma cobertura mais, depois que se decompõe fica um solo mais escuro, melhor de trabalhar em questão da fertilidade. Também está intercalado com troncos, bem no esquema que a gente falou, ó, tem tronco aqui, ali, aqui tá as folhas. Olha isso daí, coisa linda. Ó, dá a impressão que é mais escura, né? O que a gente acha, minhoca? E também tem aqui, ó, mais galinho, né? O próprio caule da folha. Aí tem material que é mais difícil de colocar junto no canteiro com as mudas, porque fica aquela galhada, ruim de lidar com as plantas pequenininhas. Aí estamos usando na passagem entre os canteiros, porque daí a gente vai pisoteando, os galhos vão apodrecendo, vai quebrando, ele vai ficando aqui no chão de uma maneira que não atrapalha tanto. Pelo menos na nossa experiência está sendo, né? No nosso formato de manejar a horta não está sendo um problema. Mas olha só, isso aqui vai se decompondo, e depois, quando tiver mais soltinho, mais fácil de trabalhar, a gente pega esse material que está na linha e joga para cima do canteiro. Acaba acontecendo meio com uma compostagem, né? Então aqui, ó, a gente tem a mamona, que cultiva em alguns espaços que às vezes não tem uma planta crescendo, né? E a gente aproveita o sol, a fotossíntese para gerar
material para cobrir o solo. Então esse aqui seria como se fosse um galho, né? Um galho mais fino que a gente consegue picar com o facão. E se eu fosse jogar aqui no meio da... Por exemplo, aqui tem a cenoura, tem umas cebolinhas, picar aqui em cima, ele cobre as mudas, né? Então por isso a gente falou de jogar às vezes coisa mais grosseira aqui na entrelinha. E a hora que ela murchar e se decompõe um pouco, aí a gente organiza em cima do canteiro. Dá pra picando mais fininho. Aqui já tá bem coberto, né? Mas se tivesse aquela linha de terra exposta, isso vai fazendo bastante diferença. E a entrelinha coberta, ela é como você tampasse uma abertura ali que a água fica evaporando, né? Se não tem o solo coberto. Aí os troncos, por exemplo, como esse aqui, né? Pica na motosserra, nessa comprimento de 60, 70 centímetros. E aí vai organizando eles no canteiro. Aqui dá pra ver bem, né? Então, ó, a gente tem aqui, ó, uns 50 centímetros esse pedaço. Aqui também, ó, uns 40 centímetros. E vai organizando. Tem lugar que tem tronco mais fino, a gente põe de 2, que é o caso. 2 troncos finos lado a lado. E assim vai. E até coisa muito grosseira assim, que às vezes a gente nem quer jogar aqui na horta. Às vezes espinho, por exemplo. Ó, tem um pé de limão aqui. Joga debaixo da saia do pé de limão, bem no pezinho dele ali. Não precisa não amontoar muito no tronco dele para não ficar sufocando vamos dizer, a pele do tronco do limoeiro, né? Ou de outra fruta que seja. Mas dá pra ir amontoando aqui um material que é mais difícil de lidar. Isso aqui vai se decompor, aduba o pé de fruta. Dá pra usar tudo, gente, tudo. E faz muita diferença, porque ativa um mundaréu de insetos, micro-organismos que são necessários para ciclar naturalmente os nutrientes, né? Se a gente não tem cobertura, tem o solo exposto, a gente tem que ficar adubando, porque a gente não dá condições do solo fazer essa ciclagem natural e repor os nutrientes do jeito que acontece na floresta. E olha esse limoeiro florido. Vai dar limão ou não vai? Olha aqui, ó, já tem uns... Então vocês viram que corte de grama, varrição de folha, galhos, troncos, tudo dá para ser pensado em encaixar aonde é mais conveniente para o nosso manejo da horta. Mas tem um tipo de cobertura que a gente faz triturado, que ele é incrível, especialmente para a horta, né? Para agrofloresta, onde tem árvores maiores, a gente acha que não compensa porque é caro triturar o material, precisa de equipamento, tem combustível de motor, essas coisas, né? Mas para a horta, gente, para quem faz horta em uma escala maior, mais canteiros, facilita muito, né? Porque dá um trabalho ficar organizando cada tipo de material lá, o galho num lugar, o tronco num lugar, um corte da grama no outro. Aí com o triturado você moe tudo, né? Vira uma camada homogênea de galho, folhas e tudo mais. E é super fácil de inserir as mudas. É o que nós temos aqui. É o último canteiro de cebola que a gente plantou. E esse aqui é um triturado de mamona. É uma mamona que já estava mais velha, então ficou com bastante material lenhoso. Ó, tem as raspinhas, como se fosse uma maravalha. A folha dela praticamente já derreteu, né, com as últimas chuvas. E olha só, a cebolinha vem super bem aqui no meio. Não tem problema de um galho, folha cobrir a muda quando ela está num porte muito pequeno. Então facilita demais, só que é um material que às vezes nem todo mundo tem triturador, né? Ou também quando põe na caneta no custo, às vezes tem que ver se vale a pena para fazer o canteiro. E é o que você disse, para pequenas hortas, grama, folha já dá que sobra. Aqui na entrelinha a gente do canteiro usou troncos, mas colocados nesse jeito, né? Eles bem compridos para não precisar gastar tanto com motosserra e para fazer uma cobertura de forma mais rápida, só que desse jeito ele atrapalha um pouco nosso deslocamento aqui em cima, né? Então se fosse fazer igual eu já vi no sistema de agrofloresta, às vezes vê vídeo no YouTube, né? Eles põem nesse jeito aqui, aí fica mais organizadinho e facilita a passagem. E bom que isso aqui, gente, não nasce nada de
planta de inso, sabe, que fica incomodando na trilha. E depois vai virar aquele adubo aqui no meio que a gente pode jogar para cima dos canteiros. E ó, se tem matéria orgânica, se tem comida, os serzinhos aparecem. E a horta é o lugar que geralmente a gente tem que caprichar bem na organização da cobertura, porque sempre tem mudinha pequena. Mas, por exemplo, aqui numa parte que a gente está cultivando outras plantas maiores, já tem umas árvores, né? Aqui a gente está com... que tem bastante açafrão para ser colhido. Alguns já sumiram, porque ele está bem no período de secar já. Está na hora da gente tirar. Então, já pode ter não precisa ficar picando muito o material. Então, ó, tem pedaço grande aqui que a gente organiza também conforme é mais conveniente para o manejo das plantas que está cultivando. Tem, ó, lugar que eu deixei o tronco grosso, coloquei ele não de largura, mas de comprimento, tudo acumulando matéria orgânica aqui onde a gente tem as nossas mudas. O capim que está aqui, ó, serve para roçada e cobrir mais ainda essa parte do canteiro. Ó, podas de árvores, por exemplo, aqui tem uma guajuvira que a gente podou. Fechadinho o solo. Já tem material de mais tempo apodrecendo, né? Tá muito bonito. Nossa, desfarelando, né? Olha o peixe frito aí, como é? Peixe cozido. Ah, uma esponja. Isso aqui vai incorporando no solo, dá estrutura para o solo, faz com que a água infiltre melhor, reserva mais água, nutriente. A gente vê cheio de galerias, de espaços que a vida no solo está ativa, está funcionando. Ó, nessa parte aqui da agrofloresta já tem plantas bem maiores. Essa linha, vocês vão ver aqui, ó, segue para lá com bastante cobertura também, ó, uma compostagem acontecendo, material apodrecendo, ó, fazendo nutrição do solo. Pé de mamão, que tá aqui, ó, no meio. Tem mamona também. Essa mamona, tanto a mamona quanto esse margaridão que tá aqui, eles estão sendo cultivados do lado do mamão para formar cobertura. Aqui tem plantas maiores, então, ó, só uma facãozada já vai pro chão e deixa o margaridão brotar de novo. Aqui outra árvore vindo, essa é uma planta nativa, cresce muito rápido. Os passarinhos que semeiam ela, a gente poda também, faz bastante cobertura. Outra planta nativa, ali outro mamão, e assim vai seguindo. E a gente vai organizando a cobertura, sempre na linha que tem as frutíferas, tem as árvores plantadas, e deixando esse espaço mais central aqui para a nossa passagem. A gente já passa com a tobatinha roçando, ou quando precisa roçar capim que está aqui na entrelinha, passa com a roçadeira com mais facilidade. Nessa área aqui tem outro jeito que a gente maneja matéria orgânica. Para quem já acompanha os vídeos conhece bem, né? Plantamos ervilha nos últimos episódios. E esse capim que está do lado, quanto o margaridão, também servem para fazer essa cobertura desse espaço que a gente está cultivando. No momento está destinando mais para cultivar grão, milho, feijão. Agora no inverno tem ervilha. Mais um jeito de estar organizando a matéria orgânica sobre o solo. Meu povo, inclusive, dia desses saiu um vídeo mostrando um monte de chuchu que estava produzindo, né? Chuchu para tudo que era lado. Até o pessoal comentou bastante. E a gente perguntou várias ideias de receitas, né? O que fazer com tanto chuchu. Veio muita coisa, estamos experimentando algumas. Hoje mesmo, a mãe do Luciano fez esse doce de chuchu aqui. Mas vocês não estão ligados. É chuchu com melado. É impressionante a versatilidade do chuchu, né?
E ficou muito bom com cravo e canela, então dá um cheiro assim, lembra até cheiro de quentão, sabe? Mas tá muito bom. E claro, né, aproveitando tudo do sítio, chuchu melado. Certamente deu para perceber quão importante é para a gente manter o solo coberto, manter matéria orgânica, porque esse é um princípio, né, dessa ciclagem de nutrientes que é fundamental, e junto com isso, diversidade de plantas, né? Estamos falando do quê? Agroecologia, agrofloresta. Necessário para a gente melhorar a condição de vida. Inclusive, se tem alguma coisa que a gente tem que fazer nessa vida, nesse canal, é falar de matéria orgânica, é falar de solo coberto. Vocês já estão ficando craque, né, de tanto que a gente repete. Lembrando que nossa rifa tá rolando, vou até conferir aqui, ó. Faltam apenas 197 números para serem vendidos. Já alcançamos 60,72% da meta. Então, pouco mais de 60% da meta a gente já bateu. Lembrando que são prêmios bem legais. O primeiro prêmio tá incluso, né? Vir para cá, a passagem, a vinda e a volta em até R$1.000, e uma permanência de 7 dias aqui no sítio, vivenciando essa vida mais simples, vida autônoma, plantando, conversando, e também uma visitação nas Cataratas do Iguaçu, que estão aqui pertinho, é muito lindo, vale a pena demais. Segundo prêmio, uma câmera maneira Canon T5i com uma lente legal, com baita zoom, 18-135mm. Terceiro prêmio, uma cesta de produtos agroecológicos orgânicos. E além disso, vai ter um quarto e um quinto prêmio surpresa para vocês. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado. Agradecemos também profundamente a galera que nos apoia e faz com que a gente consiga se manter no ar. Até a próxima, meu povo. Avante!